Bom dia! Domingo, 15 de novembro de 2020, dia em que quase 3 milhões de paraibanos vão às urnas eleger prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. Bom dia! Uma eleição diferente com regras sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus. O tempo dedicado à votação também mudou. As sessões abriram 1 hora mais cedo, com prioridade para grupos de risco. E como foi a abertura das sessões aqui na capital? A votação dos candidatos, as informações de como está esse domingo de eleição também no interior do estado. Todos os detalhes das eleições 2020 você acompanha a partir de agora no Tambaú Eleições Especial. E a gente já começa a edição, Daniel Lustosa, informando ao eleitor dessa responsabilidade que é levar informação para quem está em casa. E eu sempre costumo dizer, informação é poder. Exatamente, a cobertura da TV Tambaú é ampla em toda a rede Tambaú de comunicação, aqui na TV, na Rádio Jovem Pan João Pessoa e também no Portal T5. Vamos passar o dia inteiro do seu lado, levando muita informação para lhe ajudar nesse momento importante da democracia. É isso, e vamos ver logo como foi a abertura da votação no Colégio Liceu Paraibano, que fica aqui no centro da capital. Por lá, os portões foram abertos pouco mais das 7 da manhã e o repórter Everton Correia acompanhou. Oi, Karine e Daniel. Os portões do local de votação Liceu Paraibano abriram com cerca de 5 minutos de atraso, mas em seguida as pessoas já foram em busca de fazer a votação. Aqui em João Pessoa são 212 locais de votação, 1.500 sessões, mais de 500 mil eleitores. A gente vai conversar com o seu Cícero, que é uma dessas pessoas que procurou vir logo cedo. Chegou aqui que horas, seu Cícero? Bom dia. Cheguei de meia tarde hoje. Volta de que horas? Cheguei mais meia tarde, porque eu gosto de chegar logo cedo, 5 horas. O senhor costuma sempre votar cedinho? É. Qual o motivo? É porque eu chego em casa, faço as coisas, faço um comer. Já resolve tudo. Já resolve tudo, é. Trouxe a caneta hoje, né? Tô percebendo aqui, a caneta já tá aqui no colarinho, pronta para votação. É, senhor. Antes de encerrar, eu queria que o Azaf mostrasse pra gente o chão aqui, como é que tá, ó. Mais uma cena que se repete todos os anos. Muitos santinhos espalhados aqui na frente do Colégio Liceu Paraibano. A gente sabe que é uma cena que se repete também em outros locais de votação. Durante a nossa programação vamos seguir mostrando, vamos cruzar as ruas da capital em busca de mostrar pelo menos parte dos mais de 200 locais de votação espalhados aqui em João Pessoa, para trazer detalhes sobre essas eleições. Rede Tambaú, eleições 2020. Aquela cena lamentável, né, Daniel, de muitos santinhos espalhados, não só no Colégio Liceu Paraibano, mas a gente viu essa cena em toda a capital. Pois é, políticos ainda apostando naquela cultura de que alguém chega na cabine de votação, chega no local de votação, ainda sem uma certeza de quem vai votar e pega ali qualquer santinho e vai fazer esse voto. Não é uma situação responsável tanto no aspecto eleitoral, porque não é uma decisão que se toma assim, chegando no local de votação, e também com a limpeza urbana, não é? Já começa mal. Qual compromisso esse candidato tem com a limpeza urbana da cidade que ele pretende ser prefeito ou vereador? Eu já pensaria dessa forma aí. Vamos seguindo então no IFPB de Jaguaribe. Foi registrado um pequeno atraso na abertura das sessões. Os eleitores, claro, reclamaram. Quem chegou cedo para votar no IFPB de Jaguaribe encontrou as sessões fechadas. Os eleitores reclamaram. Cheguei aqui na esquina, era 20 para as 7. Aí fiquei aqui. 7, 7, 10, 7, 15, 7 e meia que abri, que a gente começou a abrir, o senhor ligou o celular dele e mostrando o descaso com os idosos. O juiz auxiliar da 64ª Zona Eleitoral explicou o que aconteceu. Para que nós possamos dar início aos trabalhos de votação com a abertura da sessão, é preciso que todas as mesas estejam devidamente compostas com todos os mesários. Então, infelizmente, tivemos alguns problemas de substituição de mesários de última hora, porque contraíram algum tipo de doença e tivemos que provocar esse pequeno atraso, que será diluído certamente ao longo do dia sem qualquer prejuízo para a população.
Felizmente, situação normalizada, mas é natural que haja uma fila a partir disso, devido ao atraso, né, Karine? Tem muita gente, inclusive, Daniel, que prefere votar logo cedo porque fica com o dia livre. Muita gente, inclusive, quer ir para a praia, né? Não é o nosso caso, que a gente arruma uma brechinha no tempo para votar e voltar a trabalhar. Olha, no espaço cultural aqui de João Pessoa, a movimentação foi bem tranquila e a prioridade dos eleitores do grupo de risco foi respeitada. Que bom, né? A repórter Thaís Alencar acompanhou e mostra pra gente agora. E este ano, o horário das 7 até as 10 horas da manhã nos locais de votação é realmente voltado para os idosos. Quem tem acima de 60 anos chega e assim que chegar na fila já pode ser atendido. Quem tiver abaixo dos 60 anos também pode vir, mas ele terá então que dar preferencialmente aí a fila para o idoso, tá? E a gente lembra então que este ano aqui em João Pessoa estão aptos a votar 94.403 idosos. Esses são os dados passados diretamente do TRE. Thaís Alencar, Rede Tambaú, eleições 2020. É muito importante que essa prioridade seja respeitada, afinal de contas, estamos vivendo um momento de pandemia e é preciso ter todo um cuidado com essas pessoas que são do grupo de risco. Daqui a pouco a gente mostra como está a votação dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa, mas agora, ainda falando da capital, o local de votação com o maior número de eleitores é na UFPB. A repórter Duiliane Borges esteve lá e mostra como é que está a votação. Domingo de votação, todo mundo saiu de casa cedo, preocupado com tudo que está acontecendo, se ia ter aglomeração ou não, mas a cidade de João Pessoa está bem tranquila. Aqui em João Pessoa são mais de 500 mil eleitores, com mais de 200 locais de votação. E viemos no maior deles, que é aqui na Universidade Federal de Paraíba, o maior no quesito eleitores. São mais de 9 mil eleitores, 19 sessões. A movimentação, por enquanto, está bem tranquila, mas a gente consegue ver a quantidade de filas, que tem muita fila, mas tudo tranquilo, não tem nada de aglomeração. O pessoal que está trabalhando aqui nessas eleições está conseguindo organizar bem o distanciamento, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de cada pessoa para pessoa, todo mundo usando máscara, álcool em gel, isso é bem importante levar em consideração. Lembra que antes de sair de casa, usa máscara, coloca máscara, traz a sua caneta, porque não está tendo biometria este ano, justamente por conta da pandemia. Se você vota aqui na Central de Aulas, na UFPB, pode ficar tranquilo, vai pegar um pouquinho de fila, mas nada fora do comum. E as pessoas estão começando a chegar na Central de Aulas para votar. Então, você fica ligado que hoje a gente vai fazer essa cobertura completa, rodando aqui por João Pessoa e cidades circunvizinhas aqui, para mostrar a você como é que está acontecendo essas eleições neste domingo. Rede Tambaú, eleições 2020. Impressionada com a quantidade de pessoas na fila lá na UFPB, mas eu observei um detalhe bacana, Daniel. As pessoas estão obedecendo um distanciamento na fila. E no caso da UFPB, tem até um lado favorável, que é um ambiente aberto, não é? Então a gente sempre falando desse risco devido à pandemia, ali é uma área aberta, o pessoal respeitando o distanciamento, utilizando a máscara, que é obrigatória para votação. Então, ainda bem, tá andando tudo direitinho por lá. Que bom, fico feliz em ver essas imagens. E olha, o candidato do PT, Anísio Maia, já votou. Ele votou lá no Espaço Cultural, aqui em João Pessoa, e quem acompanhou foi a repórter Thaís Alencar. Thaís. Anísio Maia chegou ao Espaço Cultural às 8h30 da manhã, acompanhado por apoiadores do Partido dos Trabalhadores e do deputado federal Frei Anastácio. Apesar de ser idoso e ter direito ao atendimento preferencial, o candidato ficou na fila e votou na sessão 335. Exerci a minha obrigação democrática da cidadania e, ao mesmo tempo, confiante que muitos pessoenses sigam a minha orientação, que é mudar essa cidade para melhor.
Anísio Maia, né, Karine, levando essa candidatura até o fim, mesmo com racha dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, o partido dividido, extremamente dividido, com apoio para o PSB de Ricardo Coutinho, vindo do presidente Lula, vindo de lideranças do PT, e mesmo assim ele resistiu a essa pré-candidatura e durante o período de eleição também, de campanha. Além da luta para conquistar o voto do eleitor, ele teve que enfrentar uma verdadeira guerra dentro do partido para continuar aí essas eleições. Conseguiu chegar até o dia 15 de novembro, votou já e deixou aí o seu recado. Enfrentou instabilidade, né? Contestação na Justiça Eleitoral o tempo todo em relação à candidatura dele, diante desse impasse com o PSB de Ricardo Coutinho, que passou a ter uma candidatura instável devido a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É sobre Ricardo Coutinho que a gente fala agora, candidato pelo PSB, que votou antes das 8 horas da manhã na Fundação Casa de José Américo, no bairro do Cabo Branco. A assessoria do candidato não informou à imprensa o horário de votação, mas divulgou essas fotos do momento em que ele foi à sessão eleitoral. A gente percebe aí, acompanhado pela esposa Amanda Rodrigues. Ricardo, que não divulgou o horário de votação e, portanto, a imprensa teve acesso somente aí através dessas fotos da assessoria. E ele que enfrenta essa instabilidade que eu estava falando agora há pouco. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral o tornou inelegível imediatamente, de acordo com o TSE. A defesa de Ricardo contesta, diz que isso não é possível, até porque já teria se encerrado o prazo para essas contestações para a eleição desse ano, e a gente vai ver o desdobramento ainda na Justiça. Eu confesso a você que eu já imaginava que Ricardo Coutinho não fosse divulgar o horário de votação. Não é algo comum para um candidato. Geralmente os candidatos querem votar logo cedo, querem dar aquela última palavra, até mesmo para trazer essas informações para o eleitor que acompanha programas como esse nosso, que é informar a primeira movimentação do dia sobre a eleição, né, aqui na capital. Então, já era de se esperar esse comportamento de Ricardo Coutinho, mas não é um comportamento muito comum para candidato. Daniel, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial bem rapidinho. Na volta, a gente traz mais informações sobre as eleições, inclusive como foi esse início de votação na cidade de Cabedelo. Rede Tambaú, eleições 2020.